É Então, isso aí. professor, a Professor gente Paulo viu... Rabelo, que virou embaixador aqui, hein, Cláudio Humberto? Ah, sim, pois é. Professor, Não, só tenho mais uma última existem belos questão. nomes no Itamaraty de pessoas que podem exercer esse papel. As escolhas, entretanto, desse ministério não têm sido muito felizes. Nós temos em ministérios econômicos pessoas especializadas em odontologia. Temos no Itamaraty gente que é ótima em floricultura. Ou seja, são pessoas que devem ter várias competências, mas não são aquelas para as quais eles foram designados. Professor, eu tenho mais uma pergunta somente, uma questão, que é a ameaça da Europa. Ontem, né, através do líder máximo da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, incluindo o Brasil entre os países que podem sofrer sanções por estarem fazendo negócios, comprando, por exemplo, petróleo da Rússia, né? O caso foram citados nominalmente a China, a Rússia, a China, a Índia e o Brasil, como países que podem sofrer esse tipo de retaliação. Quer dizer, bordoada dos Estados Unidos e bordoada da Europa, que seria uma outra alternativa de negócios para os produtos brasileiros, né? O Brasil comprou 12 bilhões de dólares em petróleo da Rússia nesse período, enquanto a China comprou 120 bilhões de dólares. Enfim, foi uma compra, comparada à chinesa, uma compra modesta, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, está aí o Brasil e os produtos brasileiros sob risco de retaliação também no continente europeu. E isso coincide com o fato de que nós temos um governo que orienta a sua política econômica para o atendimento de interesses ideológicos, né? Esse ranço ideológico que acompanha as ações do presidente Lula, que motivou, inclusive, um pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment, ontem apresentado pelo deputado Nicolas Ferreira, por crime de responsabilidade exatamente na condução ideológica da política externa brasileira. Com essa ameaça europeia se concretizando, professor, a coisa fica pior ainda, hein? Fica, mas como eu lhe disse, é um teatro do absurdo. Mas não queremos passar para os nossos ouvintes uma percepção de fim do mundo. Não, o Brasil tem bastante recurso negocial, tem bastantes portas de saídas, como a gente explorou agora há pouco, e exploramos isso muito superficialmente. O Brasil é um país respeitado ainda. O Brasil é um país querido, não só pelo futebol, pelas atitudes, etc. Agora, o Brasil precisa se posicionar melhor. O Brasil é um país de tradição cristã, do Ocidente cristão. Essa conversa fiada de Sul, estamos ao Sul contra aqueles que estão ao Norte, que no fundo não deixa de ser uma derivação desse discurso bobalhão de ricos contra pobres, de Zona Norte contra Zona Sul, esse discurso de ódio, esse discurso de conflito, isso tudo não nos serve em nada. E esse posicionamento do Brasil em relação ao BRICS é muito estranho, porque ele é só cercado de ideologia. A própria ideia de uma moeda comum, que é algo que agrava muito o discurso em relação aos Estados Unidos, porque Trump, por ser um homem de negócios, dizer para ele que não vamos mais usar a moeda dos americanos é algo que, primeiro, não vai acontecer de uma hora para outra, e, por outro lado, tende a acontecer dentro de um prazo de 10 a 20 anos, mas esse é um prazo elástico demais, isso não tem nada a ver com os interesses do Brasil imediatos. Portanto, o presidente Lula teria que ter calado a boca em relação a esse assunto, que se precisa ser planejado, muito bem planejado, para ser eventualmente lá na frente implementado uma tal de moeda a servir esses estranhos e distintos países. China com Rússia, dois países de tradição autoritária, com o qual temos relações comerciais. Você citou
A Rússia, a gente compra petróleo da Rússia, compra fertilizantes da Rússia e muito mais da China. Não temos nenhum problema nem nenhuma discriminação contra esses países, mas não temos nenhuma tradição histórica de relacionamento com eles. Podemos até construir isso gradativamente no futuro. A nossa tradição de relacionamento, de aliança, inclusive de derramamento de sangue, porque morreram brasileiros pracinhas juntos na Itália, não foi junto com a Alemanha, nem com o eixo. Não foi guerreando do lado do Japão. Nós guerreamos e lutamos ao lado e pracinhas brasileiros tombaram junto com os americanos. Isso é tudo história. Os primeiros a apoiarem a independência do Brasil aqui no hemisfério, por razões óbvias, foram os americanos, a quem nós seguimos, cujo exemplo de independência nós seguimos. Nós temos que resgatar toda essa história positiva para dizer, gente, peraí, não é assim que a gente trabalha. E estabelecer um novo começo. Entretanto, o discurso ideológico dessa turma do PT é um discurso de ofensa a tudo que é representado pelos Estados Unidos. E, inclusive, dessa esquerda caviar brasileira, que já não exatamente se alinha ao PT, mas também é ofensiva aos Estados Unidos e que, no entanto, assim que começa a surgir a primavera, vai fazer reuniões de debates sobre o Brasil lá em Nova York, aproveitando para fazer umas comprinhas lá em Manhattan. Então, nós temos que ter também um pouco mais de psicoanálise, autopsicanálise do Brasil, que quer odiar os americanos e, ao mesmo tempo, imitá-los. Professor Paulo Rabelo de Castro, sempre uma aula aqui, mexendo com nossa audiência, fazendo todo mundo pensar.